decepcionou, que me chamou a atenção no Palmeiras, o time psicologicamente desmoronou. Desmoronou. Tomou 3 gols. Acho que no Palmeiras nunca tinha A tomado. bola tava queimando, Quanto né? tempo faz que o Palmeiras não toma 3 gols no tempo do jogo? O Jorginho, ó, desequilibrou mentalmente o Flaco. Ele tirou o Flaco do jogo no mental. Jogo ruim do Flaco ontem. Jogo ruim. Mérito do Jorginho. Mérito do Jorginho. E desde o começo mesmo, desde o comecinho do jogo, eles já tiveram uma estranhada ali. Ah, se fosse na Europa. Porque ele não tem argumento pra dizer que não foi pênalti. Então, o que ele procura pra justificar? Mas é um pênalti do Brasil. Foi pênalti. Ponto. Foi pênalti. Ponto. O Flamengo foi muito ajudado nessa jogada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora voltamos para repercutir como os paulistas analisaram e elogiaram a atuação do Flamengo. O Flamengo foi muito eficiente, né? Chegou no ataque e marcou seus gols. Por outro lado, polêmica ali envolvendo o Palmeiras, um possível pênalti em cima do Gustavo Gomes, muitas informações. É o que vamos ver a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente abaixo o que você achou, concorda, discorda do que está sendo dito. É isso que eu quero saber de vocês. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram e o link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o canal da Placar na íntegra. Teve jogo também. O Flamengo fez 3 gols ou não, senhor Mani? Opa. Não, fez 3 gols e foi muito favorecido pela arbitragem, né? Isso é claro. Ponto. Ele foi favorecido e soube se aproveitar. Gente, isso é uma não é vergonha. pênalti. Desculpa, Isso é uma isso não é vergonha. pênalti, Se faz tá 1-0 aí, o jogo é outro, companheiro. São 2 times do mesmo nível. Do mesmo nível. Entendeu? Agora, não me estranha a não marcação desse pênalti, porque o cara do VAR é o Caio Max Ribeiro. Que, pra minha surpresa ontem, ó, o Gustavo Gomes foi mal pra burro nessa bola, hein? O Fux também, né? Não, o Fux não, pelo amor. O cara. O Fux deixa o Pedro girar, Gente, o né? Arrascaeta passa pelo Gustavo Gomes e fala assim: Gustavo, oi, te encontro lá no meio-campo daqui a pouco. Tem Não, dó, a gente. defesa foi o mal. erro, o erro é do Gustavo Gomes, gente. bonita Pelo amor jogada, de Deus. inclusive. Pô, ó, ele escapa bem do Pedro. Bom, estão é muito vencendo. pênalti isso. Desculpa, mas muito. assim... Ó, ele escapou bem aí, escapou. Ó o Gustavo Gomes, gente. O cara passou nas costas Gustavo dele. Gomes deu o salto equivocado. ali. Exatamente. A falha todinha do Gustavo Gomes. Todinha dele. O outro lado tomou um drible. Agora, o Gustavo Gomes foi muito juvenil, cara. Muito juvenil. Ele estava marcando a bola e esqueceu do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador sem velocidade, saiu nas costas dele, chegou na frente e faz um gol, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o grande erro do Palmeiras no primeiro tempo, taticamente, né, foi exatamente essa indefinição de quem subia no Pedro. Porque o Pedro é o cara que melhor faz parede no futebol brasileiro, essa parede assim. E quando você bota ou o Fux ou o Gustavo Gomes, você não decide quem vai nele, acaba criando uma indefinição, Eu cara. achei que no primeiro tempo o Fux era o mais responsável. Pelo que a gente assistiu, o Fux estava no Pedro. Aí no segundo tempo inverte. O Gustavo Gomes vai pro Pedro. Já pode montar. Mas assim, eu acho que... É o que eu falei, como um todo, acho que nos primeiros 30 minutos, coletivamente, o Palmeiras fez um jogo bom. Eu acho legal a gente falar bem do jogo e depois a gente fala de cada lance, entendeu? Lógico, pode falar sobre os lances também, mas não vamos esquecer do jogo também, né? Que é importante falar. do jogo. O Palmeiras fez um jogo bom, assim. Posso falar desse lance aí? Pode. Pra mim não foi falta, tá? Um cara grandão como o Fux não pode Mas a falta não ter tá essa... Eu acho que a falta é lá A do gente Vitor já Roque. a gente já Não, fala não, desses a falta lances foi já. lá. Esse aí eu concordo com você. Vamos tô lembrar falando só, desse lance vamos aí. só lembrar um pouquinho do jogo, porque foi um bom jogo de futebol, né, gente? Primeiro tempo foi maravilhoso. Primeiro tempo foi muito bom, o segundo foi um saco. Mas tá mostrando a imagem, eu tô falando Claro. que tá na imagem ali, Sim, mas nós o que eu queria concordamos com completar. O Fux, se ele não tivesse feito isso, ele não teria feito o pênalti no Pedro, porque ele não teria caído. E ele nem precisaria. Ao cair, ele perde um time da jogada. Até se ele se levantar, ele faz o pênalti, entendeu? Quesada, se você observa o lance, a sequência, ele nem precisaria ter feito o pênalti, Exato, porque Isa. o Piquerez estava na cobertura. Também, então. Quer dizer, errou duas vezes, Então ele né? foi muito mal mesmo. Que Tá jogadoraço nível mal o aí. Pedro, hein? Puta Que jogadoraço. jogador. Então, Pedro, é cara. por isso que, assim, esses jogos de duas equipes muito boas, com muita qualidade, eles são, sim, decididos em detalhes. Então, a atenção, ela tem que ser redobrada. E eu acho que é aí que o Palmeiras pecou. O terceiro gol, por exemplo, que acho que mata o Palmeiras, foi uma desatenção total do Aníbal Moreno. Ele não vem. E ele tá na seleção da Argentina, hein? Ele vem falhando em momentos, Nossa, momentos o Carlos muito Miguel, decisivos. isso foi estranho, hein? Né? É raro, o Palmeiras vem de sequência aí,
de grandes jogos, mas nos jogos gol, né? decisivos ele vem errando naquela hora que Não pode errar. não dá pra errar. É. Né? Não, realmente, assim. E esse terceiro gol do Flamengo mata o Palmeiras, porque aí no segundo tempo o Flamengo é um time de muita qualidade e veio com uma estratégia perfeita. Conseguiu amarrar o jogo, conseguiu segurar o Palmeiras, que o Palmeiras não fez muito no segundo tempo. Então, assim, ficou muito bom, né, o jogo pro Flamengo depois do 3-1. Agora, eu tenho uma pergunta. O árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo foi o... Abate. E o VAR foi o Wilber, né? É. No dia seguinte, ambos os dois, suspensos. como diriam os ingleses, foram suspensos, né? Não é isso? Vai ter algum tipo de suspensão aí também? Calma, a gente vai chegar só tô deixando a pergunta. Tem o áudio Só tô do deixando a VAR, tem o pergunta. áudio do lance aí. Tem o VAR? A gente vai passar isso. Vamos terminar só de falar do jogo. Eu pedi para eles... Eu pedi que o Palmeiras... Eu pedi para eles separarem só os lances Tá, polêmicos, tá? Porque daí a gente fala só de arbitragem. Eu tá? acho, o que me decepcionou, o que me chamou a atenção no Palmeiras, o time psicologicamente desmoronou. Tomou 3 gols. Acho que no Palmeiras nunca tinha A tomado. bola tava queimando, Quanto né? tempo faz que o Palmeiras não toma 3 gols num tempo de jogo? É. Especialmente no primeiro tempo. O time caiu, derreteu. Entendeu? Isso que me chamou a atenção. Eu acho que mais do que a estratégia do Flamengo para o segundo tempo, como você mencionou, para mim foi a debacle palmeirense. Entendeu? Acusou o golpe, né? Gente, eles não esperavam por isso. Tomar 3 gols no primeiro Até tempo. porque o Palmeiras estava muito bem dentro da sua proposta coletiva. melhor. Tava bem. Tá jogando Então, você tomar 3 gols de erros individuais, meio que mata, né? E a gente tem que lembrar que esse time do Palmeiras, ele é totalmente diferente das temporadas passadas. Então, são jogadores ainda que estão se acostumando com a filosofia do Palmeiras, né? De jogo do Palmeiras, da comissão técnica e tudo mais. E, realmente, eu concordo com você, Sormani. Eu acho que quando toma o segundo e o terceiro, o Palmeiras sente muito. Terceiro matou. Isa, Matou. você É. que acompanha muito bem o jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve aquele embate com o Corinthians em que ele é eliminado da Copa do Brasil. De lá pra cá, se imaginou, crise, não sei o quê. Surpreendentemente, o Palmeiras se encaixou e encontrou um time e vem jogando um futebol vistoso, né, nos últimos jogos. Mas não tinha enfrentado um time do tamanho do Flamengo. Como foi um jogo que contra o Corinthians, às vezes o time tá pior, mas é clássico. Dá para colocar nessa conta o River? Dá. Só que contra o River, na Argentina, aconteceu o que aconteceu. 2 gols muito rápido. Então, o confronto meio que se desenhou, o jogo se desenhou. É agora o tira-teima pro Palmeiras nessa nova fase, com esse novo time. O tira-teima é agora, em jogos grandes e decisivos, passando pelo psicológico que o Sormani falou, em ter que decidir jogo grande. Eu entendo, esse é um questionamento, até porque se você pega o retrospecto do Palmeiras contra o G6, ele não é bom. Mas eu acho que, por exemplo, contra o River, sim, já foi uma resposta, porque era um jogo pesado emocionalmente. É que os 2 gols foram muito rápidos na Argentina, então Sim, mudou mas aí, um por pouco exemplo, aqui o Palmeiras toma um gol muito rápido e o Palmeiras conseguiu ter um poder de reação para virar o jogo e depois fazer 3-1. Mas partidaça. Eu nasci pra ver um argentino cagão. 1000 likes. O Flaco. Eu nunca vi isso. Eu nasci pra ver um argentino cagão. O Flaco Lopes é cagão. O que o Jorginho fez com ele ontem... Gente, um vídeo desse aí na Argentina, os caras matam ele. Os caras matam ele. O Jorginho deitou e rolou em cima dele. Passou a mão na cara dele, deu peitada, passou a mão na bunda dele, fez de tudo. O cara não falou nada, não reagiu, não bateu de frente com o cara nenhuma vez. Quem se estranhou... Aceitou passivamente tudo isso. Quem se estranhou com o Jorginho foi o Felipe Anderson, né? Que até me surpreendeu, porque o Felipe Anderson é sempre um cara tão calmo. O Flaco, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Ele provou o apelido dele, ele é fraco mesmo, de cabeça, mental dele. Que é isso, gente? Porque o Jorginho, que é isso? além de bom O jogador, Jorginho ele... tem meio metro de altura, pô. Olha o foi tamanho bem dele perto do ontem, cara, né? como é que você vai afinar desse jeito? Como é que você afina desse jeito? O Jorginho, desequilibrou mentalmente o Flaco. Ele tirou o Flaco do jogo no mental. Jogo ruim do Flaco ontem. Jogo ruim. Mérito do Jorginho. Mérito do Jorginho. E desde o começo mesmo, desde o comecinho do jogo, eles já tiveram uma estranhada ali. E, cara, só pra falar um pouquinho de futebol pra parte do Flamengo, é a prova de que o Pedro tem que ser titular absoluto desse time. Mas isso pra mim eu nunca Cara, tive uma dúvida. o Felipe Luiz, ele em algum momento, assim, ele achou que o Pedro
deveria entregar mais sem bola, mas, cara, o que é isso, velho? Não, pra mim isso não há dúvida. O Pedro é o de melhor que centroavante Pedro do e Brasil em Arrascaeta- qualidade, assim. Quesada, ontem tava Eu acho, os nesse dois. momento, o Vitor Roque é melhor. Então, é isso que eu ia perguntar. Mas por qualidade, é por Ontem qualidade. estavam minha opinião, os dois melhores centroavantes do Brasil em campo, os dois que tem que ser da seleção da Copa do Mundo, um para cada lado ontem. Não, eu acho que os dois precisam ter uma chance na seleção brasileira. Não sei se os dois irão para a Copa. A informação é de que o Vitor Não- Roque vai ser convocado. Não sei se um irá para a Copa. O Pedro está no radar também do Ancelotti. Agora, acho dois caras legais. A gente fica olhando muito para a Europa, né, para fora, e não consegue enxergar o que tem aqui dentro. Agora, você falou do trio aí, né? Você falou de Jorginho, você citou Jorginho, citou Pedro e Arrascaeta. O trio do Palmeiras não conseguiu fazer a mesma coisa, né? O Flaco não teve uma grande atuação. Nossa, O Vitor Roque deixou o gol dele. E o Andreas Pereira bem abaixo. Eu sou um fã do trabalho do Andreas Pereira. Partidinha muito pequena do Ele deu uma Andreas Pereira, né? escorregada ontem na hora de bater a falta, a torcida parecia que era o gol, Isso né? acontece, tudo bem. Mas assim, Foi uma falta também. partidinha pequena dele. Eu tenho defendido aí o Andreas. Porque assim, eu falei antes do Será jogo. que ele sentiu também? Tirando a arbitragem, tirando toda a pressão que um lado e o outro faz, pra mim é tudo a mesma coisa. Palmeiras e Flamengo são iguaizinhos, reclamam, são espertos, são inteligentes, são fortes em bastidores e tal. Palmeiras reclamou no último clássico, ontem... Ou melhor, o São Paulo reclamou no último clássico, ontem foi a vez do Palmeiras, na próxima talvez o Flamengo seja prejudicado por algum lance. Ok, tá tudo no pacote, a arbitragem brasileira é ruim, ela é facilmente pressionada em alguns jogos, tá ok. Agora... O apito tá pesado, né? Tá pesado, tá pra atrapalhando. E outra, o início do jogo não foi legal não, né? Não. O início do jogo, os caras pressionaram muito o árbitro. É difícil ser árbitro aqui no Brasil. Estamos falando de dois cases de sucesso do futebol brasileiro. Se é um Corinthians e Santos jogando aí para fugir de rebaixamento, Atlético Mineiro e Internacional, a gente pode até entender. Né? Mas esses dois gigantes do futebol brasileiro, no início do jogo, não estava legal, Já os lances polêmicos. Mas eu acho que a própria arbitragem também no comecinho do jogo, o jogo foi chato, assim, de pressão, né? Dos jogadores estarem muito pilhados. Eu senti que realmente tinha uma Dos dois animosidade. lados, né, Isa? Dos dois lados, é. Não tô falando Aí só foi do uma jogo. falha do Carlos Miguel. Agora, Saiu foi. gol aí. Agora, eu tava vendo na transmissão do Premier e o Eric Faria, pra mim, tocou num ponto que eu concordo com ele. Eu acho que também nos 5 primeiros minutos, que são 5 minutos cruciais ali, o Wilton, ele foi mal nos lances polêmicos. Então vamos pros lances polêmicos. Primeiro, no pênalti. Aí tem o lance do Pulgar, que o Pulgar pisa no Maurício, e ele dá um cartão pro Maurício. Vamos Deu pro pros Pulgar, lances. mas dá pro Vamos lá, Maurício. Isa. E aí isso acaba meio que perdendo, sabe? Tipo, os caras já entram numa outra rotação. Porque se você já é incisivo, eu acho que o jogo caminha para um outro lado. Faz o enfim. seguinte, deixa passando o lance do pênalti aí, daqui a pouco, coloca o áudio do VAR desse lance, que é o... Porque senão a gente vai ficar comentando a mesma coisa 30 vezes, entendeu? Já coloca o áudio do VAR... Tá, eles vão separar. Já separa todos os áudios do VAR aí. Vai, É legal Sormani. ver em tempo normal, né? Não em Sormani. câmera lenta. Pênalti. Gente, e estão vindo com uma conversa fiada aí, um papo furado, uma conversa mole, de que esse pênalti na Europa ninguém marca. Esse pênalti teria que ser marcado no Brasil, na Europa, na América do Sul, em Aldebaran, em Marte, Júpiter, Plutão, Saturno, Sócrates, Platão, todo lugar é pênalti, gente. Explica por quê. Entendeu? Porque o cara empurrou. Se ele tivesse ereto, o Jorginho tivesse ereto, pegou e bota a mão de referência, como eles dizem que os jogadores fazem, eu concordo, mas ele está inclinado, ele está empurrando, ele está indo em direção ao Gustavo Gomes. É muito pênalti. É o que ele fala no VAR Muito dessa mão de pênalti. referência. Vamos ouvir o VAR Não tem e volta, referência. Sormani. Referência Ele quando nem você tenta pega. disputar a bola, né? Ele vai nas costas Vamos do lá. Gustavo Gomes na hora que empurra. E a federação e pergunta, vocês dariam esse pênalti? Isso foi pênalti ou não? Os caras respondem. Não tem uma pessoa que diga que não foi pênalti. E o próprio flamenguista sabe que foi pênalti e para justificar, ele vem com esse papo furado, com essa conversa mole. Ah, se fosse na Europa. Porque ele não tem argumento para dizer que não foi pênalti. Então, o que ele procura para justificar? Mas é um pênalti do Brasil. Foi pênalti. Ponto. Foi pênalti. Ponto. O Flamengo foi muito ajudado nessa jogada. Muito. Se o Palmeiras faz 1-0, a gente não sabe se ia fazer. Volto a dizer, o Rossi é um baita pegador de pênalti. O jogo é outro, companheiro.
O jogo é outro. A arbitragem interferiu no jogo. Ele tinha que ter marcado esse pênalti. Esse cara, Caio Max Ribeiro, ele tem que ser banido do futebol. Não é afastado. O Sormani ficou maluco dessa vez. É a questão do critério, né? Acho que o que pode ser questionado nesse jogo é o critério usado pelo Wilton Pereira, né? Wilton Pereira Sampaio. Porque ele usou esse critério também em lances ali a favor do Flamengo. No caso, aquele lance ficou bem evidente ali. O empurrão que o Gomes deu na Arrascaeta lá no meio campo, né? Foi bem semelhante isso. Do Gomes foi até mais assintoso, porque joga o Arrascaeta longe, né? Nesse aí tem um lance do Jorginho esticar o braço. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Eu acho que, como eu já falei, né? Abre muito precedente realmente para ser marcado o pênalti. Tem essa questão da interpretação e o árbitro nesse jogo optou por não marcar lances em jogadas como essas. Então, assim, não marcou para um lado e nem marcou para o outro. Então fica aí o debate aberto para que outros possam também opinar em relação a esse lance. O Flamengo ganhou. Agora não tem muito o que fazer, o que resta é debater. Deixa o like, inscreva-se no canal e comente abaixo o que vocês pensam. Valeu!